Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui tentando gravar um vídeo para explicar um pouquinho para vocês sobre o procedimento de estágio. Hoje nós passamos por um período atípico, não só a nível de Brasil, mas é um problema mundial, o qual exige o isolamento social. E o estágio é um procedimento que é necessário para a realização do curso, porque é um componente curricular, é uma disciplina do curso, mas do jeito que o estágio era formatado, ele tinha a necessidade de estarmos próximos dos alunos. Então, desde o momento inicial dessa pandemia, foram enviado para a instituição alguns pareceres. Esses pareceres, então, usava até uma terminologia assim: está proibido qualquer atividade prática de estágio. A princípio, o que foi orientado, nós tivemos aí a resolução 343, depois a 344, a 544, e essas resoluções, elas foram sendo editadas com a finalidade de entender e orientar e dar possibilidade de realização desse estágio, porque o aluno que está no último ano do curso, ele precisa cumprir com esta disciplina para que ele possa colar grau. A última resolução que nós temos é o parecer 544, e esse parecer, ele vem, na verdade, é uma portaria, não um parecer. É a portaria 544 e vem com o parecer 05/2020, o qual ele dá possibilidades de realização de estágio. Só que, mesmo com toda essa possibilidade de realização de estágio, tem, assim, várias e várias páginas dessa portaria, depois o parecer também complementa, dizendo que devemos seguir todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Em virtude disso aí, pensamos assim: o estágio que o aluno pode realizar sem necessidade de ter um contato direto com o aluno é o estágio de gestão escolar, porque esse estágio de gestão escolar é aquele que vocês vão buscar junto ao grupo gestor do estabelecimento qual é a função do gestor dentro da escola. O que faz o diretor, com as atribuições do coordenador, com as atribuições do vice-diretor, e assim sucessivamente. Por ser, então, um estágio de pesquisa, que ele pode ser realizado apenas com um membro da instituição e um aluno, isso cumpre com o protocolo de segurança da Organização Mundial da Saúde. Então, baseado nisso aí, nós vamos liberar, claro que isso tudo foi conversado com a direção, não é decisão minha, eu estou aqui só para passar aquilo que, junto com a direção da instituição, a gente vem lendo e vem procurando dar possibilidades para a conclusão desse estágio. Há outras possibilidades também, que é gravar aulas e trabalhar com atividades online, mas a gente vai deixar esta possibilidade para adiante. Vamos trabalhar agora com gestão escolar, que é pesquisa. Então, para trabalhar com a gestão escolar, a gente precisa de alguns procedimentos. Qual que é o primeiro procedimento? O mais importante, não sei se eu diria o mais importante, mas pelo menos assim, digamos, o necessário. Nós precisamos
entrar em contato com a escola. Primeira coisa, ligar para esse diretor, ligar para esse vice-diretor, que vai nos atender e vai dizer se existe a possibilidade de nos receber. Confirmada a nossa presença, nós vamos juntar os documentos que compõem todo esses protocolos. O primeiro documento é o ofício. Eu espero que eu esteja conseguindo apresentar para vocês o ofício. Então, o ofício, ele é uma apresentação que eu levo para a escola, porque qual é a função desse ofício? A função do ofício é uma correspondência oficial. Quando eu vou para a escola, oficialmente, eu vou porque eu estou matriculada em uma instituição que está pedindo que eu faça esse procedimento. Então, um detalhe: quando eu vou para a escola, o uso obrigatório da máscara e, de preferência, que vocês usem um vidrinho com álcool gel, leve o seu álcool gel para utilizar lá no momento do estágio. Então, eu vou levar comigo 3 folhas iniciais, pelo menos, que é o ofício, que o próprio ofício já me apresenta oficialmente. O ofício, ele tem uma característica de apresentação oficial do aluno para a instituição, que vocês vão pôr a data aqui, e aqui, muito digníssimo, MD quer dizer muito digníssimo, diretor. Você vai pôr aqui qual escola que você foi. Você vai pôr o nome da sua escola que você está indo, não é da faculdade, é o nome da escola que você vai te acolher. E aqui, a cidade onde fica essa escola. Se é Pereira Barreto, se é Ilha Solteira, se é Três Fronteiras, se é Auriflama, tá? Se é Sul de Menuce. Então, nome da escola aqui e a cidade a qual a escola está. Eu posso também colocar aqui o nome do diretor que vai me receber. Nessa folha, é o aluno que preenche esse espaço, colocando a data, e o diretor só vai carimbar. Ele vai colocar um carimbo aqui da escola, comprovando que você passou por lá. O outro documento que você deve apresentar é o chamado credenciamento. O credenciamento, ele também deve ser apresentado em 2 folhas, porque sempre fica uma folha para a instituição, outra folha você guarda na sua pasta. Então, a data que você colocou lá no ofício, você coloca aqui no credenciamento. Depois você vai colocar o seu nome, o curso já está aqui, que é pedagogia, seu RG. O nome aqui é o nome da instituição, o local que você está fazendo estágio. Então, escola do Pé Vermelho. Então, vou colocar lá, EMEB Pé Vermelho. A cidade dessa escola fica em Jequitibá. Então, vou pôr o nome da cidade e o endereço. Nesta ficha aqui de credenciamento, o aluno precisa colocar as datas e o diretor, ele vai pôr o carimbo de diretor, o carimbo dele de vice-diretor, ou se ele der autonomia para o coordenador, também pode ser, tá? Mas tem que ser alguém do grupo gestor, não pode ser assinado por professores, tem que ser assinado por diretor, por supervisor também. Se a cidade é pequena e se localiza tudo lá com o supervisor de educação, pode ser ele também, tá? Esse daqui são 2 documentos oficiais que vocês têm que levar. Então, aí, ó, repetindo. Primeiro é o ofício e depois o credenciamento. Há um terceiro documento que vocês apresentam,
que chama-se declaração de sigilo. Essa declaração, aqui eu vou constar a mesma data que eu coloquei no credenciamento, a mesma data que eu coloquei no ofício. Eu vou repetir as datas aqui. E eu vou preencher com meus dados pessoais, meus dados de aluno. Eu, fulano de tal, RG tal, CPF tal, moro na rua tal, número tal, no bairro tal, e colocar o seu e-mail, que pode ser o seu e-mail da FIO, porque agora todo mundo tem e-mail, né? Aquele código @fio.com.br. Preenchido isso aqui, você vai assinar. A professora Lucy não assinou ainda, mas não tem problema. Quando você entregar esse documento, se ele tiver certinho, eu assino. Aqui, o diretor põe só um carimbo da instituição, conforme está sendo solicitado aqui. Não tem necessidade do diretor assinar por carimbo dele. Mas se ele quiser também, não tem problema. Bom, essas são as 3 folhas necessárias que vocês devem levar até a escola, tá? Só que antes de chegar à escola, eu aconselho que vocês façam uma leitura nesse material de orientação. Chama-se material de orientação. Aqui estão os procedimentos, os protocolos, a legislação que ampara esse procedimento, está toda a normatização que está dando possibilidade de realização desse estágio. Então, por exemplo, eu começo aqui com a ementa. O que é essa ementa? Essa ementa é a descrição dessa disciplina, porque estágio é uma disciplina curricular. É importante também a leitura desse material de orientação, que eu coloquei até como título, Orientação de Estágio Curricular Supervisionado, porque nós vamos fazer a parte teórica, que são questões que eu vou elaborar, colocar no formulário da sala virtual, e vocês responderão também valendo parte da nota, da média. O que consta neste documento, nessa apostila de orientação? Aqui vai constar, primeiramente, a Lei 11.788. Esta lei aqui é uma lei que regulamenta e orienta a questão do estágio obrigatório e do estágio remunerado. Porque nós sabemos que quando a gente fala em estágio, a gente pode estar falando em estágio remunerado, que é aquele que é uma contratação pela empresa, e aí você vai receber para fazer aquele lá. E existe o estágio obrigatório, que ele está amparado na LDB, na Lei 93/94/96, que é a prática docente. Nesse estágio obrigatório, chamado de prática docente, ou prática de laboratório, cada curso tem a sua normatização. O curso de pedagogia, que é um curso de licenciatura, a normatização dele para a disciplina de estágio supervisionado está nos artigos 61, 62, 63 e 64. Esses artigos, eles colocam ali a obrigatoriedade da prática, que o aluno ele deve ter a teoria, conforme esse material de orientação, conforme essa aula que eu estou tentando gravar aqui com vocês, mas ele também tem que ter o olhar lá na realidade, lá na prática. Toda essa documentação também está referenciada, está à luz da resolução 2 de dezembro de 2019. Esta é uma resolução do Conselho Nacional de Educação que não está totalmente em vigor.
alguns trechos dessa legislação, como, por exemplo, o estágio, a gente já vem seguindo. Na sala de aula, a gente também já está seguindo alguns artigos, algumas orientações dessa resolução. Ou seja, a parte que diz que devemos trabalhar com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que este era o ano de implantação dessa base, mas infelizmente, por conta da pandemia, vamos ver o que outras resoluções, pareceres, portarias vão nos orientar. Além desses documentos que eu já citei, nós também temos um documento interno, que é chamado de Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado. Esse documento aqui, chamado de Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado, ele vai trazer um norte, ele vai trazer um esclarecimento, ele vai trazer informações sobre o seu procedimento enquanto aluno e sobre o procedimento da instituição e sobre o procedimento do professor que está orientando. Por exemplo, os protocolos de credenciamento que eu falei para vocês lá no início, ofício, ficha de credenciamento e sigilo, ele está descrito nesse regulamento de estágio. Como a quantidade de horas que vocês têm que fazer em cada modalidade de ensino, ou seja, o curso de pedagogia, ele está formando vocês para atuarem no ensino infantil, na educação básica de 1º a 5º ano, como coordenador, para trabalhar em APAE, para trabalhar com o AEE, então, para trabalhar também com as disciplinas de sociologia e filosofia no ensino médio, caso não tenha o sociólogo e nem o filósofo. Então, por isso, esse estágio, ele tem que abranger todas as modalidades de formação de vocês. E tudo isso está explicando cada uma, né, melhor colocando, me corrigindo aqui, está explicando cada uma dessas modalidades neste regulamento de estágio. Lá vai explicar quais são os pilares constitutivos para você estagiar na educação infantil, na educação de 1º a 5º ano, na educação inclusiva, no ensino médio, sociologia e filosofia, e na gestão educacional, tá? E, por fim, nós temos aqui a portaria 544 de 2020, que depois ela traz, nós temos o parecer 5/2020, que esse parecer 5/2020, ele complementa, ele embasa essa portaria 544, explicando, então, quais os procedimentos que devemos realizar para fazer o estágio em período de pandemia. Aqui, olha, está a descrição de toda essa legislação, aqui, ó, LDB, né, ó, a Lei de Base Nacional, isso aqui é a lei maior da educação, tudo que a gente vai pensar em educação, a gente tem que olhar para a LDB para saber se estamos cumprindo com toda a legislação. Aqui também tem as portarias, tem o regulamento. Ó, lembra quando eu falei para vocês de ofício, credenciamento e sigilo? Isso aqui é um trecho do regimento escolar, tá bom? Oh meu Deus, regulamento de estágio, não tem nada de regimento escolar, é regulamento de estágio, tá bom? Então, vamos lá para o estágio de gestão escolar propriamente dito. Como eu disse lá no começo, ele é um estágio de pesquisa.
Eu coloquei aqui uma fundamentação teórica sobre o que é gestão escolar, o que representa esse estágio de gestão escolar. Aqui, a riqueza para o discente em conhecer as funções do gestor escolar. Claro que está normatizado primeiro e sempre pela LDB, a Lei 93/94/96. Mas nós também temos alguns autores, como por exemplo Vieira, que ele vai falar sobre a importância do gestor escolar, qual é a função. É claro que isso aqui são perguntas que vocês vão fazer, que tem um questionário para ser respondido. Mas quando eu digo da importância de fazer a leitura dessas partes que eu estou destacando aqui, é para que você não chegue na escola sem entender o que você vai perguntar, para que você pelo menos tenha uma fundamentação teórica para embasar suas perguntas. Depois de lido, organizado, você está em mãos o seu credenciamento, a sua ficha de sigilo, o seu ofício, então você vai se encaminhar para a escola conforme essa orientação aqui, que eu repito tudo de novo. Ó. Estimados alunos, fichas estão na plataforma, ou seja, na sala virtual, para realizar gestão escolar, que deve ser realizada numa escola de 1º ao 5º ano. Não vai ser na sala, vai ser com o diretor. Sempre as fichas de credenciamento, de sigilo e ofício, sempre em 2 vias, porque uma via fica com o diretor e outra vocês deixam na pasta de vocês. Até eu grifei aqui, ó, a ficha fica uma na escola, acolhedora, e outra arquivada com vocês. Aí aqui eu estou explicando como preencher o sigilo e o controle de permanência nessa escola. Esse controle de permanência, ele tem que ficar atribuído de acordo com a unidade acolhedora. É o diretor da escola que vai dizer, olha, como estamos em período de pandemia, você pode ficar tantas horas, ou você pode ficar tanto tempo, ou você pode fazer leitura na biblioteca. Sempre é o diretor da escola que acolher você que vai determinar a sua permanência dentro dessa instituição. Certo, gente? Bom, agora eu vou estar apresentando para vocês o questionário. Tá? Vou parar a apresentação aqui, para que eu possa buscar esse material, que é a tela de apresentação do estágio. Vou ver se ela está aberta aqui. Ela está aqui, mas eu acho que eu fechei. Só um minutinho que eu vou ter que abrir esse material aqui. Isso é tecnologia, tá, meus alunos? Eu vou tentar gravar uma vez só, porque é difícil a gente ficar toda hora gravando. Então, vamos lá. A ficha está aberta aqui. Às vezes eu fico um pouco ansiosa e fico gravando mais de uma vez. E acho que eu já gravei umas 10 vezes isso aqui para apresentar para vocês. Mas vamos ver se hoje dá certo. Eu acho que é uma maneira de eu estar ajudando aquele aluno que não consegue assistir à aula, né? Está apresentando, vamos esperar um pouquinho, ver se aparece a tela. A tela está aberta, sim, ok. Voltando aqui. Eu acho que agora vocês estão vendo. Desculpa aí, gente, pela breve interrupção, mas tecnologia é assim. Bom, aqui está o sigilo,
que eu já expliquei para vocês esse sigilo. Agora nós vamos para a ficha de controle. É uma ficha que vai controlar o tempo que você esteve lá na escola. Aqui, nós distribuímos, quando foi feito o regulamento de estágio, a gente pensou em 40 horas para a gestão escolar. Só que nesse momento, nós não estamos determinando horas aqui. Nós estamos determinando apenas uma investigação, uma pesquisa, um conhecimento, principalmente para os alunos que já estão no quarto ano. Se você não buscar, através dessa pesquisa, entender um pouquinho sobre gestão escolar, você vai ter o curso fragmentado. Então, não pense na quantidade de horas, pense na qualidade das perguntas que estão abaixo. Então, por exemplo, eu fui hoje, é dia 17, tá? Coloquei aqui dia 17. Eu fui até a escola, fiz uma entrevista com a direção, que eu já tinha ligado para a direção marcou comigo, eu fui até lá a escola, que me acolheu, eu apresentei para ela o sigilo, o ofício, a ficha de credenciamento. A diretora disse assim, olha, hoje está meio tranquilo, vamos começar aqui já respondendo esse questionário que você tem. Então, no diálogo, eu fui conversando, se a diretora permitir, você pode até gravar o que ela vai falar, né, se ela permitir. Senão, você vai escrevendo numa folha à parte aquilo que você acha que é mais importante para você responder as perguntas depois, com mais calma, com mais tempo na sua casa. Então, suponhamos que hoje eu estive na escola, a diretora estava com um tempinho vago, ela preencheu o sigilo, o credenciamento, carimbou o ofício, e eu comecei o estágio. Aí eu comecei pelo questionário. Então, o que tem nesse questionário? A pergunta 1, como a escola pública se organiza para atender no modelo de gestão democrática, em um momento atípico, o de pandemia? Isso que a escola está fazendo, esse atendimento, está alinhado à legislação 93, 94, ou seja, a LDB? Então, é claro que o diretor vai responder que sim, e ele vai explicar algumas coisas que estão sendo feitas na escola, como aulas remotas, como atividades síncronas, assíncronas, como aula invertida, enfim. O que ele responder, você vai anotar aqui. Aí você pode estar perguntando, se ele tiver tempo, você pode estar perguntando sobre o regimento. Tem diretor que costuma responder, tem diretor que costuma pedir para o aluno ler o regimento. Então, você pode marcar um novo dia, vai até a escola, você faz uma leitura lá na biblioteca com a sua máscara, com seu álcool gel e sem estar próximo das pessoas, sempre obedecendo os protocolos da Organização Mundial da Saúde. E assim, você vai fazendo gradativamente as perguntas para o diretor, ou para o supervisor, ou para o vice-diretor, ou para o coordenador. É o grupo gestor. Essas pessoas, essas funções que eu repeti aí com vocês, são as pessoas que fazem parte do grupo gestor. E são elas que devem orientar vocês no momento de preenchimento desse questionário. Deve ser realizado a leitura, como eu disse antes, para vocês entenderem, mas a própria leitura do questionário já vai trazer um suporte para vocês. Quando eu falo aqui, por exemplo, em AEE, que é o atendimento educacional especializado, antes de fazer as perguntas do AEE, na própria pergunta, ela está extensa porque eu estou dando uma orientação aqui, dizendo o que é distúrbio de aprendizagem,
né? Os distúrbios de aprendizagem são problemas que afetam a capacidade da criança receber e processar e analisar as informações. Como a escola realiza o trabalho com esses alunos? Alunos que têm distúrbio, aluno que tem transtorno, aluno que tem dificuldade, a gente sabe que vai para o reforço escolar, que dificuldade é o reforço que se encarrega. Mas a criança com distúrbio, qual é o procedimento do AE? Então, é esse tipo de informação que vocês precisam para formatar melhor todo o processo formativo de vocês. Eu espero que esta gravação tenha ficado boa e qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, pessoal. Um grande abraço a todos.